Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai ver quem são as separatrizes. As separatrizes são as medidas que dividem nossos conjuntos de dados. E a mediana é uma delas. A mediana, além de ser uma medida de centralidade, ela também é uma separatriz porque ela separa os dados. Onde fica a minha mediana, eu sei que antes dela ficam 50% dos dados e depois dela ficam os outros 50% dos dados, tá? Além das separatrizes, a gente pode dividir os dados em outras partes iguais. Se eu dividir em 4 partes iguais, vou fazer aqui, ó, tá? Ficando 25% para cada parte, eu tenho os quartis. E aí, nesse caso, vou ter o quartil 1, o quartil 2 e o quartil 3, tá? Dividindo os dados em 3 partes exatamente iguais. Então, fica 25% para cada parte. Percebam que o quartil 2 fica exatamente no mesmo lugar da mediana. Então, o valor da mediana é o valor do quartil 2, tá? Porque a partir do quartil 2, metade dos dados fica antes dele e depois metade dos dados também. O quartil 3, eu posso dizer que antes do quartil 3 se encontram 75% dos dados e depois do quartil 3, 25% dos dados. E aí eu tenho que o quartil 1 está no 25%, mediana e quartil 2 no 50% e quartil 3 no 75% dos dados. A gente pode dividir também os dados em 5 partes iguais, a que a gente chama de quintis, indicado como K. E aí, se eu divido em 5 partes iguais, ficam 20% para cada partezinha ali. Okay? E aí eu vou ter 4 quintis para dividir em 5 partes iguais. Quintil 1, quintil 2, quintil 3, quintil 4. Quintil 1, 20%, quintil 2 no 40%, quintil 3 no 60% e o quarto no 80%. Então, eu posso falar que se eu tenho quintil 3, antes dele se encontram 60% dos dados e depois dele 40% dos dados. Também podemos dividir em 10 partes iguais e aí a gente tem os decis, tá? E aí fica cada partezinha dessas aqui com 10%. E aí eu tenho decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, decil 6, 7, 8 e o decil 9. Percebam que se eu vou dividir em 5 partes, eu preciso de 4 decis. Se eu vou dividir em 10 partes, eu preciso de 9, tá? É sempre um a menos. E aí a gente tem que, por exemplo, no decil 4, ele tá no 40%. Decil 5 no 50%, decil 8 no 80%, ou seja, tem o decil 8, antes dele se encontra 80% dos dados, depois dele 20% dos dados, ok? Como o decil 5 está no 50%, tal como o quartil 2 e a mediana, então, mediana é igual ao quartil 2 e é igual ao decil 5. Além dessas separações, a gente também tem os percentis, onde a gente divide em 100 partes. E aí, eu vou ter do percentil 1, que é 1%, até o percentil 99, que é o 99%, dividindo os dados em 6 partes iguais, e aí 1% para cada partezinha. Então, a gente tem algumas correspondências das separatrizes, né? Como meia dúzia é igual a 6 ovos, tá? O percentil 25, que representa 25%, também é igual ao quartil 1. O percentil 20, que é igual a 20%, é igual ao quintil 1 e decil 2, que são também
iguais a 20%, ou seja, estão no 20%. O percentil 80% é igual ao quintil 4 e o decil 8, tá? Então, eu tenho inúmeras correspondências, né, dentro das separatrizes. Ou seja, se eu achar o percentil 70, eu já sei também o decil 7, que é a mesma coisa. Então, como é que eu faço para achar as separatrizes? Primeiro, os meus dados eles têm que estar ordenados, tá? Em ordem crescente ou ordem decrescente. Geralmente em ordem crescente. Em cima eu coloquei a posição de cada um para facilitar. Vai até o 19º termo, ou seja, eu tenho 19 dados. O meu N é igual a 19. Para achar a mediana, que ela fica no meio, você vai pegar esse 19 e dividir por 2, que dá 9,5, tá? Como é uma quantidade ímpar de dados, 19, a mediana vai ser o próximo inteiro. Então, deu 9,5, o próximo inteiro é o 10º termo. E aí, eu vou olhar aqui que o 10º termo é igual a 7. Então, a minha mediana vale 7, ela fica bem aqui. E aí, percebam que, tirando um termo para ser mediana, ficaram 9 termos para lá, 9 termos para cá. Então, ela dividiu os dados exatamente ao meio, metade para lá, metade para o outro lado. Os quartis vão dividir em 4 partes iguais. Então, lembra bem que eu não preciso calcular o quartil 2, porque eu já achei. O quartil 2 é exatamente igual à mediana. Então, o quartil 2 também vale 7. E aí, eu preciso achar o quartil 1 e o quartil 3. O quartil 1 não fica em 25% dos dados, não é? Ele fica exatamente em uma parte de 4. Então, o meu N, né, que vale 19, eu vou multiplicar por 1/4 ou dividir por 4. E 19 dividido por 4 dá exatamente 4,75. Tá? Percebam que não deu inteiro. Se não deu inteiro, significa que é uma quantidade par, né? E aí eu vou ter que o quartil 1 é o próximo inteiro. Então, o próximo inteiro é o 5º termo. E quem que é o 5º termo? Ó? É igual a 4. Então, o quartil 1 fica aqui, tá? Então, quartil 1 igual a 4. E olhem bem, ficaram 4 para cá, 4 aqui. Dividiu exatamente ao meio. Para o quartil 3, né, vamos usar o mesmo pensamento. O quartil 3 não está em 75%, né, no 3 partes de 4? Então, vou 3 partes de 4 vezes o 19, que é a quantidade que a gente tem, tá? Então, 3/4 vezes 19 dá exatamente 14,25. Se não deu inteiro, significa que é uma quantidade ímpar. Então, o quartil 3 vai ser o próximo inteiro. O próximo inteiro depois de 14,25 é igual ao 15º termo. E quem é o 15º termo? 9. Então, aqui fica o quartil 3, tá? E aí, eu tiro, né, do 15º para ser o quartil 3 e ficaram 4 e 4. Tá vendo que os quartis dividiram os dados em 4 partes iguais. Mas se for uma quantidade par de dados, porque no caso tinha 19, se eu tirar um fica 18, aí fica 9 para um lado, 9 para o outro. Se eu tiver 20 dados, igual nesse caso aqui, né, que o meu N igual a 20, se eu tirar um vai ficar 19, eu não vou conseguir dividir um para o outro. Então, eu vou fazer, não vou tirar um dos termos para ser a mediana, eu vou fazer a média aritmética dos dois centrais para ser a minha mediana. O que que eu vou fazer? Vou pegar o N e vou dividir por 2, tá? Deu 10. Então, se der inteiro, significa que a quantidade é par, né? Porque dividiu certinho. Então, a mediana, ela não vai ser o próximo inteiro, ele vai ser esse aqui que deu, que é o 10º, mais o próximo, depois do 11º, e dividir por 2.
tá? Então, é a média aritmética desses dois valores. O 10º termo vale 5, o 11º vale 6. Então, 5 mais 6 dividido por 2, a mediana vale 5,5. Então, a mediana, eu não vou tirar um termo para ser a mediana, ela vai ficar ali no meio, tá bom? E aí, ficaram 10 termos para lá e 10 termos para lá, tá? Dividiu na metade. Para achar os quartis, do mesmo jeito, o quartil 2 é exatamente igual à mediana, né? 5,5. O quartil 1, lembra que é o 1/4, no caso agora de 20. E 20 dividido por 4 é igual a 5. Se deu inteiro, significa que a quantidade é par, tá? Dá pra gente ver aqui certinho, ó, sobraram 10 termos, tá? Então, se é par, não é o próximo inteiro. O quartil 1 vai ser a média, deu 5, então do 5º termo mais o próximo, que é o 6º, dividido por 2. O 5º termo vale 3, o 6º termo vale 3 também, então 3 mais 3 por 2 é igual a 3. Então, o meu quartil 1 igual a 3. Então, eu também não tiro um termo para ser o meu quartil 3. E aí, percebam que ficam, né, ó, 5 unidades, 5 unidades, tá? Está dividindo os dados em partes iguais. Tá faltando quem? Quartil 3, né? Quartil 3, lembra que são 3 partes de 4, 75% de 20, tá? E aí, 3 sobre 4 vezes 20 dá exatamente 15, tá? Ou seja, o meu quartil 3 deu 15, então é o 15º termo mais o próximo, que é o 16º dividido por 2. Quem é o 15º? 6. 16º? 7. Então, 6 mais 7 por 2 fica igual a 6,5. Então, o meu quartil, 3, também não tiro um termo para ser o meu quartil 3. Tá? Ele é a média aritmética dos dois centrais ali. E aí ficam 5 termos, 5 termos. Então, dividiu em 4 partes iguais. Resumindo, então, se eu quiser achar a mediana que divide os dados em 2, eu pego a quantidade de dados que eu tenho, que é o n, e divido por 2. Se esse valor der inteiro, significa que a quantidade de dados que eu tenho é par, e aí vai ser a média aritmética dos dois centrais. Mas se ele der um valor quebrado, 3,5, 5,75, significa que a quantidade de dados que eu tenho ela é ímpar, e a mediana vai ser o próximo inteiro, tá? O termo. Nos quartis, vou usar o mesmo princípio. Como o quartil 1, né, está em 25% dos dados, 1/4, ou os quartis dividem os dados em 4 partes, o quartil 1 vai estar em uma parte de 4, então, vezes n já é a mesma coisa. Se der inteiro, significa que é par, é a média aritmética, e se der ímpar, significa, se der um valor quebrado, significa que é ímpar e vai ser o próximo inteiro, tá? Para achar o quartil 2, e a gente já sabe que o quartil 2 é exatamente igual à mediana. Mas se eu fosse pensar, quartil 2 são 2 partes de 4 vezes n. E se eu simplificar, passa a ser uma parte de 2 vezes n, que é n sobre 2. Por isso que o quartil 2 é exatamente igual à minha mediana. Para achar o quartil 3, está em 75%, que são 3 partes de 4 vezes n, eu acho o quartil 3. Os quintis dividem os dados em 5 partes iguais, né? Então, vou usar o mesmo princípio. Para achar o quintil 1, o quintil 1 está em 20%, que é uma parte de 5 de n. Para achar o quintil 2, 2 partes de 5 de n. O quintil 3 são 3 partes de 5. O quintil com K, tá? O quintil 4 são 4 partes de 5 vezes n. Mesma coisa para os decis, tá? Os decis dividem em 10 partes iguais. Então, se eu quiser o decil 3, 30%, ou 3 partes de 10 vezes n.
ou para achar o decil 7, 70%, ou 7 partes de 10 de n, tá? Para achar os percentis dividem em partes iguais. Então, por exemplo, se eu quiser o percentil 35% ou 35 partes de 100 vezes n, tá? Ou, outro exemplo, o percentil 89, que é 89 partes, ou 89 partes de 100 vezes o n. Agora, se eu tiver os dados em tabela de frequência, como nesse exemplo aqui, eu tenho minhas variáveis 2, 4, 6, 8, 10 e 12, no total eu tenho 526 dados, além da frequência, eu preciso da frequência acumulada, porque é ela que vai me dar a posição de cada variável. Então, o 93 aqui indica que do primeiro termo até o 93º são todos iguais a 2. Se eu colocasse disposto, ficaria 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 em rol, né? 93 vezes, tá? Mas a tabela de frequência serve para facilitar para a gente, tá? E aí, o 172 indica que do 94º, né? Porque terminou no 93º, até o 100º, 72º termos, são todos iguais a 4, tá? E aqui, todos iguais a 6 vem do 100º, 73º termo até o 200º, 63º termos, tá bom? E aí eu começo a achar, se eu quiser a mediana eu faço o quê? 526, que é o n, divido por 2, né? Que dá 263. Como deu inteiro e é quantidade par, a mediana vai ser quem? O 200º, 63º termo, mais o próximo, que é o 200º, 64º termos, dividido por 2. E quem são esses termos? Ó, o 200º, 63º é igual a 6. E o 200º, 64º termos é igual a 8. Então, 6 mais 8 dividido por 2, a mediana é igual a 7. Tá? Vamos ver o quartil 3. O quartil 3 é 3 partes de 4 vezes n, tá? Então, 3 partes de 4 vezes 526 dá 394,5. Se deu número quebrado decimal, significa que é uma quantidade ímpar. Então, o quartil 3 vai ser o próximo inteiro. Então, é o 30º, 95º termo. E quem é o 30º, 95º termo? Ele é igual a 10, tá vendo? Ó, tá entre 387 e 461. Então, quartil 3 igual a 10. Mesma coisa, se eu quiser achar o decil 8, por exemplo. O decil 8 são 8 partes de 10 vezes o n, que é 526, né? 8 partes de 10 vezes 526, que dá 420,80. Não é inteiro, significa que a quantidade é ímpar. Então, o meu decil 8 é o próximo inteiro, que é o 40º, 21º termo. E quem é o 40º, 21º termo? Também igual a 10, ó, que está entre 387 e 461. Então, o decil 8 também vale 10, tá bom? Se eu quiser, por exemplo, percentil 20, tá? Percentil 20 são 20 partes de 100 vezes o 526, tá? Então, vou colocar ali, ó, 20 sobre 100 vezes 526, que deu 105,20. Então, deu quebrado? Então, é ímpar. Então, o percentil 20 vai ser o próximo inteiro, 106º termo. E o 106º termo tá aqui entre 94 e 172, então igual a 4. Viram como é fácil encontrar as separatrizes? Agora, vejam como a gente encontra as separatrizes em tabela de frequência e intervalo de classes. Espero que tenham gostado. Beijo e até a próxima aula.